Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Últimos Dias com Osman Sales. Esta é mais uma conversa sobre o livro do Apocalipse. E desta vez eu estou gravando do sertão, da cidade de Tenente, para onde nós viemos para perfurar mais um poço tubular, para disponibilizar esta água para as comunidades carentes. É o terceiro poço da missão Atos 29, que está atuando na região e que nós somos um dos dirigentes. Muito bem, a nossa conversa sobre o livro do Apocalipse. E aí estamos conversando sobre os capítulos 1, 2 e 3. E no capítulo 1 a gente tem a principal chave, o principal vetor de interpretação, que é Apocalipse 1, verso 19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, qualquer tipo de interpretação do livro do Apocalipse não pode esquecer esta chave. Tem muita gente, a partir do capítulo 4, que é a parte que está no futuro, dizendo e tentando interpretar coisas lá como se fosse do passado. É um grande erro, um erro crasso, na minha opinião. Muito bem, aqui no livro do Apocalipse a gente vai ver no verso 4, João dizendo assim, ele diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Aí ele vai se apresentando e fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aliás, ele fala do Pai, do Espírito Santo e do Filho, porque ele se estende um pouco mais falando do Filho de Jesus. E no verso 11, ele fala que ele estava no versos 10 e 11, ele diz que ele estava na ilha de Pátimos, né, no dia do Senhor, e ele estava preso lá por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus, e ele ouviu, quando ele estava lá adorando ao Senhor no dia do Senhor, ele ouviu uma voz como de trombeta, falando com ele, dizendo, verso 11, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. E então ele menciona essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E então ele escreve este livro, e tem também 7 cartas específicas para cada uma dessas 7 igrejas. Mas não somente essas 7 cartas são para aquelas 7 igrejas, mas o próprio livro, todo o livro é destinado às igrejas, né, às 7 igrejas. Nós vimos na última conversa, nós podemos entender que essas 7 cartas, as 7 igrejas, melhor dizendo, que essas 7 igrejas são também 7 tipos de igrejas cristãs e são também 7 tempos da igreja do Senhor, desde o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, até o arrebatamento da igreja do Senhor. Por quê? Porque do capítulo 4 em diante já não é mais o tempo da igreja. Do capítulo 4 em diante é o futuro, após o arrebatamento da igreja do Senhor. E nesta conversa eu queria destacar esses detalhes e também chamar a atenção que para cada uma dessas igrejas, das 7 cartas que o Senhor enviou, ele se apresenta para cada uma dessas igrejas. E a apresentação que Cristo faz de si mesmo é de acordo com a necessidade daquela igreja. É impressionante isso. E cada característica que Cristo coloca em cada uma das 7 cartas tem também uma relação com o capítulo 1. É muito interessante isso também. E assim a gente pode entender que é Cristo mesmo quem está falando, né? Então, ao anjo da igreja em Éfeso, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então é aquele que tem todas as igrejas nas suas mãos, porque ele chama a atenção desta igreja, né? Que ela tropeçou numa coisa muito grave, né? Ela deixou o seu primeiro amor. Mas tem uma promessa aos vencedores, ao vencedor, verso 7, né? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ao vencedor, ele vai para o paraíso de Deus, ele vai se alimentar da árvore da vida, ele vai ter recompensa, né? Ele vai ter galardão se ele se arrependeu daquele pecado e se ele é um vencedor em Cristo Jesus. Então, quem falou para esta igreja foi aquele que tem todas, ele diz assim, ele tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele tem nas suas mãos todos os líderes das igrejas, os pastores, os líderes, bispos, seja lá o nome que tiver. A segunda carta, a igreja de Esmirna, é uma igreja perseguida, ele se apresenta assim: assim diz aqui, o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Por quê? Porque esta igreja, ela é uma igreja, é a igreja perseguida. Ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Veja que tem tribulação, não é grande tribulação, é tribulação.
de 10 dias. Então essa é a igreja perseguida, muitos estavam sendo mortos. Aliás, esta é uma das duas únicas igrejas que o Senhor não repreende. Esta e a igreja de Filadélfia, nós vamos ver. Então, para esta igreja, onde muitos estavam sendo perseguidos e morrendo, Jesus diz assim: assim diz aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Então ele mostra para essa igreja que ele é a ressurreição e a vida, que eles não tivessem medo. E no final ele diz assim: ao vencedor, de nenhum modo, esse vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então a morte que existe... Então, como eu dizia, a morte que eles estavam sofrendo era a morte física. Eles jamais sofreriam a segunda morte, que é a morte eterna. Então, é uma maneira de encorajar essa igreja, né? Encorajar essa igreja. É tanto que no final ele diz assim aqui, depois que ele fala que virão essas tribulações, né? Ou virá essa tribulação de 10 dias, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Senhor sempre se apresenta como aquele que é a resposta para as necessidades desta igreja. A outra igreja é a igreja de Pérgamo. Ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por quê? Porque essa é a igreja das heresias. Então ele diz assim, eu tenho contra ti, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e também os que também sustentam a doutrina dos nicolaítas, e por aí vai, né? Então uma igreja que abraçava as heresias, uma igreja que não era correta na palavra. Aí o Senhor diz assim: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então essa espada ela corta os de fora e ela corta os de dentro. Ela julga os de fora e ela julga os de dentro. Então ao vencedor ele disse: dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o nome novo, o qual ninguém conhece exceto o que o recebe. Ele dá promessas para essa igreja de algo muito especial que está escondido, maná escondido, né? Que são recompensas, são galardões para essa igreja, desde que se arrependa. Muito bem, a outra igreja, Tiatira, né? Ele diz assim: diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés como de bronze polido. Ele se apresenta como aquele que é o que julga, é aquele que é juiz também. Ele não é só salvador, ele é juiz. Por quê? Porque essa igreja, e ele se apresenta como o Filho de Deus, porque essa igreja, ela adora uma mulher. É a igreja da idolatria. Nós sabemos que tem a grande igreja, a maior parte da cristandade, ela pratica a idolatria e adora figuras femininas, né? Das senhoras e tudo mais, né? Não quero aqui destacar e detalhar, mas ele diz assim: vocês têm tolerado essa mulher, Jezabel. Jezabel é uma figura do Antigo Testamento, que fazia com que o povo de Israel, as 10 tribos, adorassem Baal, que era um ídolo. Então, ele chama a atenção, e ele diz mais no 22, né? Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, né? Caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui diz que esta igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Por quê? Porque ela adora os ídolos, e o Senhor é o Filho de Deus, né? Não tem senhoras no céu, só tem Senhor, né? Não tem ninguém que possa fazer a salvação junto com Cristo, só Cristo. Cristo foi sozinho para a cruz. Ninguém foi junto com ele, nem sua mãe, nem seus irmãos, nem o apóstolo Paulo, ninguém. Ele foi fazer a obra perfeita e agradável a Deus. Portanto, esta igreja, ele diz assim: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E é interessante que essa igreja de Tiatira, ela tem domínio sobre todas as nações. Ela é a maior igreja, é a maior facção cristã do mundo, chamada cristã do mundo. Mas na verdade ela não é cristã. Ela adora, não a Cristo, mas uma mulher. Ela adora não a Deus, mas aos ídolos. Então esta igreja tem desejo de dominar o mundo, e tem dominado o mundo durante muitos séculos. Mas o Senhor diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Então, aqueles que servem a Deus, vai chegar o tempo de dominar o mundo, sim. Dominar o mundo não com os ídolos, dominar o mundo não fazendo barganha com as nações para que eles venham para o nosso lado, não, é falando da verdade de Deus pura, né? O evangelho puro e simples, que é Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. No capítulo 3 nós temos mais as 3 últimas cartas, né? Que é a carta, no verso 1, a carta de Sardes. Ele diz: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que ele se apresenta assim? Porque essa igreja tinha obras de que estava viva, mas estava morta. Então é aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que vive para sempre, né?
E aí ele chama a atenção dessa igreja, né? É uma igreja que não tem o Espírito de Deus. Por isso que ele disse: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Me invoque, me busque, que eu te darei o meu Espírito. Vocês estão mortos, vocês não têm o Espírito de Deus. Vocês podem ter o Espírito da ciência, vocês podem ter aqui o Espírito da razão, mas o Espírito de Cristo não tem. Então ele diz ao vencedor: esse será vestido de vestiduras brancas. Então as práticas dessa igreja eram práticas mortas, né? Pecaminosas, né? Estavam mortos em delitos e pecados. Então o Senhor diz assim: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, né? E andarão comigo, e o seu nome de modo algum apagarei do livro da vida, né? Não que ele apague, ele não apaga, mas ele diz aqui para fortalecer a fé desta igreja, né? Então, olha, o teu nome não vai ser riscado do livro da Bíblia, né? Do livro da vida, desculpem, né? Mas você tem que se arrepender dessas obras mortas e invocar o Espírito do Senhor. Senão vai passar pela grande tribulação, vai sofrer martírio, né? E vai ter muitas tribulações. E a igreja de Filadélfia é a segunda e última igreja que Jesus não repreende, não encontra nada para repreender, para advertir. Pelo contrário, diz assim, ele diz assim: assim diz o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e fecha ninguém abre, né? Eu conheço as tuas obras, né? Tenho posto diante de ti uma porta aberta, que é a porta da evangelização do mundo, né? Que tens pouca força, né? Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta é a igreja que ele diz assim mais, né? O verso 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre toda a terra. Então esta hora da provação é a grande tribulação. Não são as tribulações, porque essa igreja já passa por tribulações, é a grande tribulação, a hora da provação sobre toda a terra. Então ele diz ao vencedor: falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Colocarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Esta é a igreja pronta para o arrebatamento. E por último, a igreja, a Laodiceia, a última, né, dos tempos finais. Ele diz: assim diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz que essa igreja, ela se acha rica, abastada, mas ele diz: você é pobre, miserável, cego e nu. Então eu te aconselho que você compre aqui, né, ouro refinado, isto é, fé, né? Vestiduras brancas para te vestires, prática da justiça, né? Caminhar de acordo com a palavra, e também colírio para os teus olhos, para que vejas. É o Espírito Santo. Aí ele diz ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, também você vencerá. Então nós ficamos por aqui nesses comentários. Cada uma dessas advertências e também as promessas aos vencedores é para todos os que creem em Cristo. Então, olhando para essas 7 cartas, a gente pode corrigir a nossa vida, a gente pode corrigir a nossa congregação, né? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até a próxima conversa.